Olá, 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 pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu tô falando aqui hoje com vocês sobre a nossa aula número 2 de direitos individuais e coletivos. Essa matéria, galera, que todo mundo tem que saber, que tinha que ser estudada em escola. Tinha que ser aprendida na escola. A gente não aprende. Ela é muito importante. Ela cai sempre nos concursos públicos. Então, fica de olho comigo aqui. Fica ligado comigo para você aprender isso aqui de um jeitinho mais gostoso. Como eu falei com vocês, né? A gente sempre fala de direitos e garantias fundamentais. A gente fala do artigo 5º da Constituição. Artigo 5º que fala da grande maioria desses direitos. Lembrando que esses direitos, gente, são concedidos a todos, todo mundo. Brasileiro nato, brasileiro naturalizado, estrangeiro que está passeando no Brasil, estrangeiro que mora no Brasil. Inclusive, as pessoas jurídicas têm alguns direitos fundamentais. Sim, uma pessoa jurídica, por exemplo, pode sofrer um dano à imagem. Pode sofrer um dano moral. Existem alguns direitos fundamentais que são compatíveis com a natureza jurídica das pessoas jurídicas. Até mesmo empresa tem direito fundamental. Alguns têm. Beleza, dito isso, a gente falou na aula passada sobre direito à vida. Vida intrauterina, vida extrauterina. No Brasil é vedada a prática do aborto, salvo em situações excepcionais, para salvar a vida da gestante. Quando a gente está falando de uma gravidez oriunda de um fato criminoso, ou quando eu estou falando de um feto portador de anencefalia. São situações em que o aborto é permitido. Beleza. Falei com vocês que todos nós somos iguais perante a lei. Essa é uma igualdade formal. Formal vem de formalidade da lei. Na lei, todo mundo é igual. Mas a gente sabe que na matéria, na prática, nem todo mundo é igual. A gente sabe que não é igual. Não é bem assim. Por isso, gente, o Estado não vai tratar todo mundo da mesma forma. O Estado trata os iguais de uma forma igual e os desiguais de uma forma desigual na medida em que existem desigualdades entre as pessoas. Isso a gente chama de isonomia material. O Estado faz isso para o quê? Para reduzir as desigualdades entre os seres humanos e garantir que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, ok? Ainda falei com vocês que o inciso 1º do artigo 5º fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Perante a lei, homens e mulheres são iguais. Tá bom, prof? Perante a lei. Na prática, a gente sabe que as mulheres são mais fracas e as mulheres são vítimas de violência doméstica. Haja vista que na matéria, na vida real, a mulher não é o quê? A mulher não está numa posição de igualdade com o homem. O Estado vai tratar a mulher de uma forma diferenciada, vai conferir a ela algumas proteções especiais, haja vista que existe essa desigualdade. Então, isso tudo eu falei ontem. Falei também que ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei, que eu sou livre para fazer tudo o que eu quero, exceto o que a lei proíbe, e a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. O Estado só pode fazer o que a lei fala que ele pode. É diferente. Entendi, prof. Além disso, vamos lá, gente, continuando o artigo 5º da Constituição, inciso 3º. Ninguém será submetido a tratamento a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, no Brasil, a tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou de anistia. É vedada a prática da tortura. Ninguém vai ser submetido a tratamento degradante, desumano, né? Isso está muito ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, sobre esse tema, eu quero falar com você sobre a súmula vinculante número 11, que fala o seguinte, olha só. Só é lícito usar algemas nos casos de resistência ou de fundado receio de fuga. É verdade, né, prof? Agora, né, a polícia só pode usar a algema quando tem receio de fuga, quando tem resistência do agente criminoso, né? Por que que isso mudou? Ah, gente, porque nos últimos anos houveram grandes investigações da Lava Jato, investigações que envolviam aí grandes políticos, empresários riquíssimos, e esses empresários foram presos e muitas vezes apareciam na televisão, algemados. O filho dele via ele sendo algemado, gerava um constrangimento. E aí a pressão financeira exerceu o quê? Um certo poder frente ao STF, e o STF editou uma súmula falando, olha, não precisa de algema não. Algema somente em situações em que há um receio de fuga, né, uma resistência. Nos outros casos não precisa. Se a pessoa estiver indo presa tranquila, não precisa algemar. Isso mudou em razão desse cenário, tá bom? Beleza. E lembrando que súmula vinculante, ela tem um caráter o quê? Vinculante, né? Todos os juízes têm que seguir aquele entendimento e também a administração pública, beleza? Próximo inciso.
É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Gente, no Brasil, você pode falar o que você pensa. Você tem o quê? Liberdade de pensamento. Olha que maravilha! Nós temos, sim, liberdade de pensamento. Só que é vedado o anonimato. Por quê? A sua manifestação de pensamento, ela encontra limitações. Se você, porventura, ofender uma pessoa, se você, porventura, acusar alguém de um crime que ela não cometeu, você vai ter que se responsabilizar, sim. Se você causar um dano moral, material, se você o quê? Com a sua manifestação de pensamento, você cometer um crime, poxa, você vai ter que se responsabilizar. E para te responsabilizar é vedado o anonimato. Eu tenho que estar falando o quê? Quem é que está manifestando ali? A autoria tem que ser expressa. Tem que ser expressa a autoria daquela manifestação de pensamento. Entendi, prof. Por isso que é vedado o anonimato. Exatamente. Além disso, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Como assim? Você aí, usando a sua liberdade de pensamento, você foi no jornal e falou um mal de mim, assim, falou horrores. O jornal foi lá e publicou uma matéria que ofende a minha imagem, a minha moral, eu sofri um dano. O que eu vou fazer? Eu vou lá nesse jornal e falar assim, eu quero exercer o meu direito de resposta. Eu vou ter o mesmo espaço no jornal que a sua carta teve, o mesmo espaço para me defender daquela declaração. Isso é direito de resposta. O ofendido pode se defender. Prof, além de se defender, o ofendido ainda pode fazer o quê? Além de se defender, gente, o ofendido também pode o quê? Pleitear na justiça indenização, dano moral, material que ele sofreu. Pode, sim, pode e deve. Prof, me dá um exemplo. Isso aconteceu, gente, com a Band versus o Silas Malafaia. A Band News, tinha um jornalista da Band News que falou um dia assim, Malafaia, você é um explorador da fé alheia, você é um babaca. Falou muito mal dele. Ele foi lá na Band News e falou, olha, eu quero um espaço para me defender, para ter meu direito de resposta. E aí, então, ele exerceu o direito de resposta dele. Isso aconteceu, viu? Beleza. Além disso, gente, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Galera, o Brasil tem uma posição de quê? Uma posição neutra no campo religioso. O Brasil não exige que a gente tenha uma mesma religião, não. Ele é um país laico, ele tem uma posição neutra, você pode acreditar no que você quiser. Inclusive o culto religioso aí que você participa, ele vai ser protegido. Agora, esse culto não pode praticar atos contra a lei, contra a ordem, mas ele vai ser protegido. O fato de que você tem uma crença, o fato de que você acredita naquilo ali vai ser o quê? Vai ser respeitado. Sobre isso, lembra daquela questãozinha de prova que sempre cai sobre a testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová, né, em conformidade com a crença delas, elas acreditam que se elas receberem transfusão de sangue pela boca ou nas veias, isso vai contra as leis divinas de Deus, vai contra o que está na Bíblia. Prof, e aí, essa pessoa tá lá em risco de vida, mas ela é absolutamente capaz. E ela fala, não quero receber uma transfusão de sangue. O que o médico vai fazer? O médico vai respeitar a vontade dela. Porque o médico vai respeitar a sua liberdade de crença. Ele tem que respeitar essa crença daquela pessoa que tem aquela crença forte, aquela religião que acredita naquilo. Beleza? Ok. Além disso, gente, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletiva. Assistência religiosa onde? Nas prisões, nos hospitais, né? Então, existe o quê? É assegurada essa assistência religiosa. O padre vai lá prover essa assistência religiosa para aquelas pessoas. Isso vai ser assegurado. Beleza. Além disso, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa. Como assim? Digamos que o Estado edita uma regra, uma lei, uma obrigação que vai contra as minhas crenças, contra o que eu acredito, contra a minha religião. Eu posso falar o seguinte, olha, eu não vou cumprir. Isso vai contra a minha religião. Beleza, ok, você não vai cumprir, mas então você vai cumprir uma prestação alternativa.
você vai cumprir essa prestação alternativa. Ah, prof, e se essa pessoa se excusou do cumprimento daquela obrigação, mas também não cumpriu a prestação alternativa? Aí ela pode ter os seus direitos políticos suspensos. Então tá bom, eu posso me excusar de cumprir uma obrigação imposta a todos, declarando que aquela obrigação vai contra o que eu acredito, tudo bem. Só que se eu fizer isso, eu tenho que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Beleza. Além disso, gente, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou da licença. Como assim? O Brasil é um país livre, você quer mostrar sua arte, você quer mostrar a sua criatividade, você tem essa liberdade. Prof, para eu lançar um espetáculo de teatro, antes eu tenho que ter uma autorização do Estado, vai passar por uma censura, alguém do governo vai assistir a minha peça, falar se ela pode ou não ser comercializada? Não, isso não existe. Não existe censura prévia. Só que essa liberdade, ela nunca é absoluta. Por quê? Porque também existem direitos de outras pessoas. Por isso que a gente tem o quê? A classificação indicativa nos espetáculos. Se o seu espetáculo envolve nudez, envolve violência, envolve situações aí que geram aí uma tensão, um medo muito grande, ele é um espetáculo que vai ser o quê? Para adulto. Aí você vai colocar lá, classificação indicativa maior de 18 anos. Classificação indicativa maior de 14 anos. Por quê? Porque uma família não pode ser pega de forma desprevenida, entrar naquela peça sem saber e tá lá com filho, com filha e ver aquela situação toda. Isso influencia as crianças. Então, exige-se o quê? Uma classificação indicativa nos espetáculos. Beleza, prof. Olha só, gente, como que a gente já avançou nesse artigo. A gente começou, já falei o que é mais cobrado, mostrei pra vocês que aqui tem questão página a página. As partes em verde respondem a 100 questões, as partes em amarelo 200 e as partes em vermelho a mais de 300 questões de prova. Olha como que a gente já avançou. Já estamos quase na metade desse artigo e eu vou continuar essa aula agora nos grupos de dicas gratuitas, tá bom? Que tá dando meu horário, a prof agora tem uma reunião com o governador, então a coisa é tensa. Então, gente, eu vou dar uma parada aqui e vou continuar em áudio. Combinado? Beijo pra vocês.